Deus te deu um coração quebrantado, adorador, cheio de amor. Não diga que você não tem valor. No ar, o programa que inspira, fortalece e conecta corações femininos ao coração de Deus. Mulheres de Propósito, com Ivonete Meca, terapeuta cristã que caminha ao seu lado com fé, acolhimento e sabedoria para os desafios da vida moderna. Então vamos lá. Muito bom dia a todos. Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Ivonete, sou terapeuta, sou especialista no universo feminino. E também agora estou terminando, minha faculdade, minha formação em casais, A gente já tinha alguns cursos, E agora estamos nos formando, nos especializamos em casais, em adolescentes, crianças, em geral, na família. Estamos capacitados a levar a palavra aos irmãos, com curso de capacitação. Mas antes de me aprofundar, na questão de cursos, quero convidar os irmãos para que estejam conosco nessa manhã, nesse friozinho, para que prepare seu chimarrão, para que estejam conosco aqui nessa manhã, através da Rádio Nova Canaã. Curta a rádio, se inscreva lá na Rádio Nova Canaã, esteja aí dando o seu apoio para nós, nessa manhã também. Essa rádio é uma bênção, é um propósito do Senhor, que ela é usada com os irmãos para levar a palavra do Senhor para nós que já somos cristãos, que conhecemos um pouquinho a palavra, estamos aprendendo todos os dias, e também para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Essa rádio é um canal de bênção para levar a mensagem do Evangelho. E nessa manhã eu convido vocês a estarem conosco, convido vocês a participarem do programa, Essa manhã o meu convidado aqui é o meu esposo, o irmão Raimundo, que vai dar um salve aos irmãos agora. O nome do nosso programa é Mulheres de Propósito, E nessa manhã venho trazer para os irmãos o namoro e o casamento cristão à luz da Bíblia. O que o Senhor fala para nós nessa manhã sobre o casamento, sobre o namoro e depois até chegar ao casamento, Como o nome do programa já diz, que é Mulheres de Propósito. Qual que é o propósito do casamento, Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque ele é um assunto muito vasto, Temos muito a conversar sobre este assunto, sobre casamento, as demandas do casamento, o que envolve o casamento, o que é a união de duas pessoas, segundo o coração do Senhor. E nessa manhã eu vim trazer um pouquinho sobre isso para vocês, e meu esposo está ali nos bastidores, hoje ele veio me ajudar também, e veio falar um pouquinho também sobre... Talvez até dar alguns exemplos do nosso casamento, da nossa vida como casal, para os irmãos dessa manhã. E convido também, quero pedir aos irmãos que venham a comentar, dar suas opiniões, falar alguma coisa sobre o seu casamento através do YouTube também, fazer algum comentário, alguma pergunta também, se os irmãos gostariam de fazer. Este é o momento. De estarmos aqui, estamos todos para aprender aquilo que eu não souber, aquilo que o meu esposo não souber, a gente vai buscar na palavra e responder para os irmãos. Certo, irmãos? Então, como eu já disse, Mulheres de Propósito, e hoje vamos falar sobre um pouquinho sobre o namoro e o casamento cristão, Aqui vamos começar agora com uma oração, Convido os irmãos agora a fechar os seus olhos e chamar-nos Jesus para que esteja aqui nessa manhã conosco, nos orientando e falando conosco sobre este assunto tão maravilhoso.
Senhor Deus, eu coloco na tua presença, Senhor, este programa, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor use a minha vida e a vida do meu esposo nesta manhã, Senhor, para falar, Senhor, com os irmãos que estão aqui assistindo, Senhor, na escuta do programa, papai. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor. Usa a minha boca, Senhor, que não saia nada de mim, Senhor, que não seja da tua doce vontade, Senhor. Te convido, Senhor, querido Espírito Santo, esteja conosco agora, Senhor, nos usa conforme a tua doce vontade. Traga os irmãos, Senhor, traga as outras pessoas, Senhor, para ouvir sobre um pouquinho sobre essa palavra, Senhor, que é tão maravilhosa, e qual é o propósito, Senhor, do casamento para nós, que somos filhos teus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E eu quero começar com um versículo, irmãos, que está lá em 1 Coríntios 13, 4, 7, que diz assim. Esse versículo é bem conhecido dos irmãos, né? Mas para quem não conhece, eu vou estar lendo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se envergonha, não se orgulha. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha só o que o Senhor fala para nós sobre o amor, né? Algumas pessoas, né, pessoas do mundo, até às vezes questionam, né? O amor tudo suporta, né? Mas no mundo de hoje, tem pessoas que dizem assim, bah, mas tudo suporta, então eu tenho que suportar qualquer coisa no casamento? Tudo, né? Porque o mundo hoje está muito bagunçado, né? Casa hoje, amanhã separa. E o amor de Jesus, que eu vejo assim, à luz da Bíblia, eu vejo com o sacrifício que Jesus fez por nós. Se aquilo ali não for o maior amor do mundo, eu não sei o que é, né? Por quê? Jesus é paciente, ele foi paciente lá naquela via, né? Naquele sofrimento todo que ele teve, ele foi paciente, ele foi bondoso, né? Ele não se vangloriou em momento nenhum, ele não se orgulhou, sofreu tudo por nós, tudo ele suportou por nós. Então esse versículo ele vem para contextualizar tudo aquilo que o Senhor passou por nós, que a maior prova de amor foi Jesus, que nos ensinou aquele dia, naquela cruz, aquele sofrimento todo que ele passou, foi por nós, foi por amor. Né? Então, se Jesus fez tudo aquilo por nós, é claro que a gente não tem que se comparar a Jesus, porque somos carne, né? Também a palavra diz que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter aflições, né? Mas quando estivermos numa luta no nosso casamento, nós devemos recorrer a quem? A palavra, né? A palavra de Jesus. E esse versículo, ele fala muito, muito claramente o que o amor deve ser. Paciente, bondoso, deve suportar, porque Jesus suportou tudo por nós. Toda aquela humilhação, toda aquela dor que ele passou, né, todo aquele sofrimento, ele passou por nós. Então, o mínimo que nós temos que fazer é tentar imitar. Tentar não, imitar Jesus, né? No amor, na paciência, né? Na dor, não se invejar, né? E seguirmos o conselho de Jesus. O amor bíblico é baseado em paciência e aliança, não apenas em sentimentos, não é, irmãos? No mundo atual, o amor muitas vezes é reduzido a emoções, atração ou prazer momentâneo. Mas o amor, segundo a Bíblia, ele é diferente, né? Como acabamos de ter um exemplo ali, né, de 1 Coríntios. Ele se baseia em longanimidade, fidelidade e compromisso. Na Bíblia, o amor não desaparece quando surgem as dificuldades, não é? Ele persevera assim como o amor de Deus por nós. Aquilo que eu acabei de ler aqui, né, irmãos? Que o amor, ele deve ser isso mesmo. É quando nós estivermos numa dificuldade, nós não devemos simplesmente abandonar.
né? E abandonar o nosso esposo, abandonar, ou vice-versa, a esposa, né? Largar tudo para o alto. Não, mas não era assim que eu queria, não era bem assim. Por isso nós precisamos estar fundados, firmados na rocha. Que rocha é essa? É Jesus, né? Quando nós passamos as dificuldades, assim como eu acabei de ler aqui, né? Nós precisamos estar firmes na rocha que é Jesus, estarmos sempre, quando tivermos alguma dúvida, né, sobre o nosso casamento, buscar no Senhor. Não buscar em conselhos mundanos, né? Não buscar conselhos segundo a nossa mente, porque a nossa mente, a nossa vontade, né, ela é carnal aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos carne. Então nós precisamos vigiar constantemente, de dia e de noite, vigiar, para que a gente não caia nas ciladas do inimigo, né? Porque o mundo hoje está dizendo, né, que o casamento é uma instituição falida, que o casamento ele não deve, que o casamento um fica com um, fica com o outro, né? Isso daí é pecado, gente, pelo amor de Deus. Isso é pecado, isso leva para o inferno, né? A traição, tudo isso leva ao inferno. Nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus. E amar, ela é uma decisão diária. Ah, eu me apaixonei hoje, amanhã já não amo mais, não me apaixono mais. Como assim? Não é assim. Se você decidiu, você deve honrar, servir e cuidar do seu cônjuge. E isso é diário, não é só quando você quer. Ah, mas você não tem dificuldade no seu casamento? É claro que eu tenho. É lógico que eu tenho. Eu sou uma pessoa, meu marido é outra. Né? Nós somos pessoas diferentes. E aí Deus nos uniu para que nós possamos nos amar e nos conhecermos dia a dia um ao outro. Né? Meu esposo pode estar aí, ele pode falar. Eu não sou uma pessoa romântica. Eu não fico assim toda hora falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Meu esposo já é diferente. Mas eu demonstro de outras formas. É claro que eu devo falar, claro que sim. Né? As pessoas, a gente precisa ouvir, né? Eu te amo, como você está? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vejo casais aí que nem se cumprimenta mais de manhã, já acorda, né, de cara virada um para o outro. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Nós devemos acordar de manhã cedo. Primeira coisa que nós temos que fazer é agradecer a Deus da nossa vida, né? E convidar o Espírito Santo, o Senhor, para que esteja conosco naquele dia. E estarmos com a nossa família, né? Cumprimentar o nosso cônjuge, né? Um bom dia, como foi sua noite, né? No mínimo, nós já temos que começar o dia assim, né? Cumprimentando um ao outro, nos abençoando um ao outro, orando junto, para que aquele dia o Senhor possa nos abençoar, né? Porque não adianta a gente pedir para Deus, Senhor, esteja comigo, esteja com meu esposo, mas dali a pouco já esquece tudo, não faz nada daquilo que falou, sai um para lá, um para cá. Tipo assim, um por todos, e Deus por todos e um para cada lado. Não é bem assim. Nós precisamos cultivar o amor todos os dias, não é? Meu esposo gostaria de fazer algum comentário até aqui? Oi, estão ouvindo? Estou testando o microfone aqui. Só um momento aqui, só olhando o microfone aqui, não está funcionando. Aqui onde eu li, né? Amar é uma decisão diária, como eu acabei de falar. Nós temos que decidir. É uma decisão. Não é fazer quando eu quero, ou quando eu estou afim, quando eu estou com vontade. Não é assim. É uma decisão. Se você decidiu que você iria se casar com aquela pessoa, é todos os dias. É até quando Jesus decidir que um dos dois não vai mais estar ali, né? Estarmos diariamente nos amando, nos respeitando, né? Nós precisamos aceitar o nosso cônjuge, né? Porque quando a gente se casa, a gente vem cheio de defeitos, né? A gente está aprendendo todos os dias um com o outro. E ao passar do tempo, né, dos longos anos de casamento, a gente vai buscando orientação do Senhor para nos ajudar,
Porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Vocês que estão aí do outro lado, sabem que não é fácil nos dias de hoje a gente cultivar o nosso casamento, né? Com essa enxurrada de coisas que vem acontecendo, né? É luta diária, às vezes luta financeira, né? Às vezes uma doença. Nós precisamos estar firmados na rocha, que é Jesus, para estarmos todos os dias com aquele compromisso. O meu esposo, para mim, é o compromisso, né? Nós temos nossos filhos, que são bênçãos, são herança do Senhor, mas a minha prioridade é o meu marido. Primeiro é o meu marido. Se está tudo bem com ele, né? Fazer aquela comida, aquela janta, aquele almoço que ele gosta, né? É um prazer para a gente fazer isso. E vice-versa. Nós devemos agradar os nossos maridos e os nossos maridos também têm que nos agradar, né? É mútuo o amor. Aqui não está dizendo, né? Só a esposa amará o seu marido. Aqui está dizendo que os dois. Nós somos uma só carne, nós somos um. Então, eu não como que eu vou morder a minha carne e vou me machucar? Não posso, né? Seria um absurdo fazer isso, né? Se eu estou me maltratando, se eu estou maltratando o meu corpo, eu estou maltratando o meu esposo, né? Porque nós somos uma só carne. E eu decidi, a partir do momento que eu decidi, né, ser esposa, eu tenho que estar disposta a todos os dias amar, respeitar, né, ser companheira, ali como a gente diz, né, no dia do nosso casamento, que a gente promete, né, amar um ao outro, né, ser fiel, né, nos dias de hoje, ser fiel para algumas pessoas é uma luta, né, porque nós temos que cuidar dos nossos olhos, irmãos. Nós precisamos cuidar dos nossos olhos. Aonde a gente olha, como a gente olha, os nossos pensamentos. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, né? Precisamos vigiar aquilo que a gente escuta também, né? Às vezes chega uma pessoa perto da gente, né? E nós temos que estar atentos na palavra, vigiar, para que a gente filtre aquilo que a gente escute também. Porque às vezes vai surgir pessoas mal intencionadas que vão falar coisas que às vezes a gente vai gostar de ouvir. E para aquilo ali, para acontecer, para derrubar o casamento, não custa nada. Se eu não estiver firme na palavra, na rocha que é Cristo, eu vou cair. Né, irmãos? Então nós precisamos vigiar nossos olhos, vigiar nossos pensamentos, nossos ouvidos, a nossa boca, né? Precisamos cuidar da nossa boca, o que falamos, o que sai da nossa boca, porque uma vez que falou, né, para trazer de volta depois é difícil. Temos que cuidar com isso. Né? Então, isso é uma decisão. Nós temos que decidir o que nós fazer. Porque as nossas ações, né, elas dizem muito sobre nós. Né? A partir do momento que eu decidi, né, que eu ia me casar, como eu disse há pouco, eu tomei a decisão de ser fiel ao meu esposo. Os meus olhos são para ele, os meus ouvidos são para ele, os meus pensamentos são para ele, né? Tudo que eu faço, primeiro vem o meu esposo, né? As minhas decisões são ao redor dele. Então nós precisamos vigiar, irmãos, né? Que quando a gente decide honrar, né, e servir, nós precisamos estar bem firmes naquilo que nós estamos falando, porque aquilo que nós falar, nós temos que fazer, porque a palavra de Deus ela é uma só, né? A nossa palavra tem que ser uma só, é sim e não. Em cima do muro não serve, não é? Agora vamos falar um pouquinho, se os irmãos tiverem alguma dúvida, né, quiserem fazer algum comentário também ali, pode fazer, né, alguma pergunta que assim que nós pudermos, vamos estar respondendo. Agora vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre o namoro cristão. Né? O namoro cristão, ele começa quando compreendemos o que é o amor de Deus. Aquilo que nós lemos ali em 1 Coríntios. O que é o amor de Deus? Né? A maior prova de amor é de Deus. Né? E aqui diz assim, ó,
Um relacionamento cristão saudável começa quando cada pessoa tem uma compreensão pessoal do amor de Deus, né? Isso vai testificar com aquilo que nós acabamos de falar aqui. Não podemos oferecer ao outro algo que ainda não recebemos do Pai. O que não recebemos do Pai? Será que ainda não recebemos o amor do Pai? Claro que já recebemos. Então, se nós recebemos, nós precisamos dar esse amor também, né? Porque o maior amor é esse. Né? Claro que nós nunca vamos poder comparar, né? Se comparar o amor de Deus com o nosso amor, né? É diferente. O amor de Deus é um amor de pai, né? De pai para filho. Então, nós temos que seguir o exemplo de Deus e oferecer o amor. E quando nós entendemos o quanto somos amados por Deus, aprendemos a amar com graça, respeito e pureza, né? O namoro, então, deixa de ser apenas uma companhia. E ele torna-se uma jornada de crescimento espiritual e preparação para um casamento centrado em Cristo. Por isso, a importância do namoro, né? O namoro, ele é muito importante. Ele vai mostrar já a pessoa assim no namoro? Claro que não, irmãos. O namoro, ele é um preparatório para você ter a certeza de que você quer estar com aquela pessoa para o resto da sua vida. Né? É para o resto da vida. Não é para dali a pouco, quando surge alguma dificuldade, né? Inclusive tem um ditado popular, né? Que é claro que nós não devemos seguir isso, né? Que diz assim, né? Que quando falta comida, o amor pula pela janela. Não é assim, né? O amor de Cristo, ele não é assim, como foi lido ali em 1 Coríntios, ele tudo suporta. Está faltando as coisas? Nós vamos orar e Deus vai. Nós vamos orar, trabalhar, né? Não vamos orar e ficar esperando cair do céu. Não, nós vamos orar, confiar em Deus e nós vamos trabalhar e Deus vai prover. Nós temos que ter a certeza disso. E o namoro, ele serve para isso, irmãos. Para que a gente tenha a certeza de que nós queremos passar a nossa vida, entregar a nossa vida para outra pessoa. Né? A minha vida está nas mãos de Deus, primeiramente, mas está nas mãos do meu esposo. Ele me ajuda todos os dias. Ele me orienta todos os dias. Né? Então, é com ele. Eu firmei esse compromisso lá no nosso namoro, né? Isso foi há uns 19 anos atrás, né? Quando eu decidi namorar o Raimundo, né? E ter a certeza de que eu iria viver para ele, né? Então, eu conheci ele lá naquele tempo de namoro? Não, eu não conheci ele completamente. Mas eu fui ali me acostumando com aquela pessoa, com quem eu iria servir o resto da minha vida, né? Então, irmãos, nós temos que ter aí a palavra, não sei se tem alguém aí que está em processo de namoro, né, de conhecer o seu futuro cônjuge. Um conselho que eu te dou: primeiro olhe para Deus, né? Ore a Deus para saber se é aquela pessoa mesmo que você tá namorando, né? Ou quer namorar ainda, né? Você tem que pedir para Deus. Eu e meu esposo, nós temos o hábito, né? De orar para os nossos filhos e pedir a Deus que já esteja separando o esposo para nossa filha, o esposo para nossa filha e a esposa para o nosso filho. Né? Nós, como pais, devemos ter esse compromisso com Deus, de orar a Deus: Senhor, já vai, Senhor, separa, Senhor, aquele homem, né, para ser o futuro esposo da minha filha, né, que seja um homem segundo o teu coração, Senhor. Trabalha, Senhor, vai preparando já esse esposo e também já vai trabalhando o coração da minha filha para ela ter o discernimento de quando o Senhor apresentar esse esposo para nossa filha, Deus. Gente, isso é muito importante, nós termos esse compromisso com Deus, né? De estarmos orando
para Deus estar cuidando já ter separado esse homem para nossa filha e essa mulher para o nosso filho. Porque esse homem e essa mulher que vai chegar na nossa família, vai ser mais um filho que nós vamos abraçar, né? Enquanto família. Porque Deus nos ensina, né? Todos os dias, estarmos orando por nossos filhos. E por que não orar por isso? Claro que sim. Por isso vemos hoje em dia, né, irmãos, tantos jovens aí namorando sem discernimento espiritual, né? Namora, se casa, dali a pouco separa. Uma grande tristeza, irmãos. Isso estou falando no meio evangélico. Não estou falando do mundo agora, né? Ainda acontece, porque ainda não temos, ainda não há um trabalho específico, né, para os noivos, né? Uma preparação para os noivos. E também uma continuidade para o casamento, né? Um casal, né? Alguém na igreja que guie esse casal nas suas dificuldades, né? Preparando eles com cursos, capacitações, né? Orientando esses casais, visitando esses casais, quinzenalmente ou mensalmente, eu não sei como, né? Eu e meu esposo, a gente vem de Joinville, Santa Catarina. E lá nós aprendemos isso na igreja com o nosso pastor, Sérgio Melfior, nosso pastor lá de Joinville, amado, querido pastor, com a sua esposa Janaína, que até hoje eles são os nossos orientadores, né? Porque são assim um casal que nos ensinou muito. E lá existe isso, gente. Existe cursos, existe muito trabalho focado na família. E nós aprendemos muito, muito, muito com eles sobre aprender sobre casamento, né? Sobre criação de filhos. Tudo isso, irmãos, a igreja precisa estar preparada. Não somente, né, com uma festividade aqui, outra ali, mas e os outros dias do ano? Como ficamos? Nós precisamos, irmãos, assim como Cristo ele nos orienta diariamente, nós precisamos de ter um trabalho assim na igreja, para nós estarmos firmes, né? Então, irmãos, nós vamos agora para o segundo tópico, né? Raimundo, gostaria de fazer algum comentário até aqui? Eu estou falando demais? Não, sim, eu tô respondendo aqui o pessoal, tô vendo o pessoal aqui do YouTube também. Ah, que legal, tem gente interagindo? O pessoal tá dando oi, cumprimentando. Paz Estamos do compartilhando com os irmãos também para tá compartilhando esses vídeos para chegar também a palavra de Deus. Amém. Isso é importante, né? Para que os irmãos estejam compartilhando, né, esse programa para que outras pessoas possam assistir, né, e possam se identificar com esse programa, com esse assunto que estamos falando hoje, né, que é de extrema importância, irmãos, extrema importância que nós estejamos firmados na rocha para que a gente possa levar o nosso casamento, né, em santidade e na presença do Senhor. Estarmos firmados na rocha que é Cristo, para que a gente possa estar prontos, né, para orientar quando vier alguém, né, que esteja passando por dificuldades, né? Ah, mas eu casei e agora estou tendo dificuldade. Irmãos, Senhor, a palavra de Deus diz que nós temos dificuldades, sim, e que nós vamos passar por tribulações, por aflições aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui. E se nós estivermos com problemas, com quem nós vamos conversar? Né? Nós precisamos ter trabalho na igreja, para a gente saber o que fazer, aonde correr, para que não haja uma separação, para que não haja um divórcio. Né? Nós precisamos de gente assim. Aí, como eu estava falando ali, a questão dos cursos, é muito importante, irmãos, muito, muito importante nós termos cursos preparatórios para o noivado, para quando o casal decide, né, o moço e a moça decidem que vão ter uma vida juntos, um casamento, eles precisam estar preparados. Eles precisam ser ensinados que vai haver problemas no casamento, sim. Que vai haver lutas, eles precisam estar preparados. E aonde eles vão se preparar? Né? Eles precisam ter orientação da igreja.
né? Eu sou ministra de cursos, um deles é de mulher única, né? Não sei onde que eu posso mostrar, aqui, né? Esse curso aqui, eu sou ministra dele, né? Eu sou formada, sou capacitada a ministrar esse curso para a igreja, né? De mulher única. Inclusive, quem tiver interesse, pode nos procurar. Também temos aqui outro curso que é muito, muito, muito importante para a mulher, né? Esse curso ele é focado para a mulher. Ele é o guia, né, da mulher que prospera. Esse aqui, ele é excelente. Depois eu passo para as irmãs que tiverem interesse, tá? Ele é maravilhoso. Mulher que prospera. Mulher que prospera onde? No casamento, né? Na vida conjugal. E a mulher que trabalha também, por que não? A mulher que prospera está englobada nisso, né? Aqui nós temos um curso de casais também, que é Aliança, Amor Incondicional. Este aqui também é maravilhoso. As irmãs depois entrem em contato comigo. Eu não sei se o meu telefone está aí na tela, não sei. Não, eu coloco depois. O meu número de contato, né? As irmãs tiverem interesse, né? Estou aqui à disposição, certo, irmãs? E nós precisamos estar preparadas, irmãs. Nós precisamos ser aconselhadas. Eu sou aconselhada pela minha pastora, né? Como eu falei, lá de Joinville, a irmã Janaína. Eu sou aconselhada até hoje por ela. Glória a Deus pela vida dela. Mulher maravilhosa, mulher de Deus, exemplo de mulher, né? E eu louvo pela vida dela, porque é uma excelente pessoa, né? Passou por muitos problemas, assim, de saúde, inclusive. E eu me espelho nessa mulher. Me espelho. Nós precisamos, né, irmãs, de nos firmar, né, em ter exemplos de mulheres assim dentro da igreja, né? Porque o mundo hoje, né, o mundo tem os seus ídolos lá fora e nós temos o nosso ídolo, nosso grande ídolo, que é Jesus, né? E nós precisamos seguir orientação de pessoas assim. Pessoas que dão exemplo, né? Porque para eu ensinar, eu preciso dar exemplo, né? Então vamos agora para o segundo bloco, né? Que vai falar aqui, nós estamos falando já sobre já li essa passagem, né? Sobre o namoro. Eu já li essa passagem, isso? Sim, mas pode ler de novo, amor. Tá. Estamos falando, né, dos jovens, né, que querem casar. Também nós ministramos também curso de jovens, né, que estão curso de noivos, né? É isso, Raimundo? Sim, one. Como? One. One. O que quer dizer isso? Pode. Não, o curso One, ele é um curso curso preparatório para noivos, para quem está já namorando com o propósito, porque assim, quando o jovem está namorando, ele tem um propósito. E o propósito é estar casados, unidos, e esse curso ele vai ajudar bastante a ter uma visão, a trabalhar juntos, porque igual falaram assim, né? Muitas vezes quando acaba o dinheiro, o amor foge pela janela. Muitas vezes as lutas, quando nós vamos casar, uma das coisas que falam é nós também temos que estar juntos tanto na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. E quantos casais você vê, ou até em momentos de crise, passando por muita dificuldade separando. Então esse curso One, que é o curso de noivos, ele começa a dar uma base. E a partir dessa base cristã em si, fortalecendo esse futuro casal, essa futura união ali, né? Uhum. Vai cada vez mais preparando, porque nós, começando um casamento preparados, instruídos, porque o casamento não é receita de bolo. Verdade. O casamento vai ter lutas, vai ter desafios, vai ter momentos que nós vamos ter que parar, refletir, pedir oração. Igual fala a palavra, né? Nós temos que cuidar de tudo que sai da nossa boca, porque a palavra lançada ela não volta. É verdade. E ela machuca. Lembrando, nossa esposa, nós temos que tratar como o vaso mais frágil. Nós temos que proteger. Eu até deixei separado aqui, em Provérbios 2, 3, fala assim, né? Mulher virtuosa é a coroa do seu marido. E no 14:1 fala, né? A mulher sábia edifica o lar. Amém. Então, nós temos essa mulher
Se quando você está junto, namorando, quando Deus colocou esse propósito, igual falou, a questão do namoro é oração, pedindo Deus direção, pedindo Deus que esteja fortalecendo, né? Não só nós tomarmos no momento de decisão, de paixão, mas orarmos, estar junto intercedendo o futuro noivo, a futura noiva, porque o casamento é isso. Quem namora, namora para casar. Sim. Você não está ali para poder só, igual o pessoal fala, eu vou ficar com um, ficar com o outro. O cristão não fica. O cristão tem propósito. O propósito é formar família, uma família sólida, uma família unida na presença do Senhor. Se nós começarmos a ler um pouquinho também lá em Salmos, que fala sobre o casamento, Salmo 127, ele vai falar, né? Salmo 127, 28, ele fala sobre a fase do casamento. Ele fala sobre a primeira fase da luta, ele vai falar sobre os filhos. Mas isso aqui é algo que eu deixo para vocês, irmãos, começarem a ler, refletir um pouco. É lindo, Salmo 127, 28, que fala sobre o casamento em si. Mas nós vamos continuar um pouquinho mais, passando a palavra para minha esposa aqui. Amém. Aqui no segundo bloco, né, que eu estava falando ali, o namoro com propósito, ele não é somente um sentimento, né, ele é um fundamento. Né? Aqui tem um versículo também que a gente separou. Ele está lá em Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Né? Porque é todo dia que nós vamos estar felizes? Não, irmãos. Não é assim. O casamento não é assim. A gente passa por luta, assim como o esposo falou. A gente não está sempre feliz. Tem dias que a gente vai estar fraco, que a gente vai cair. E aí quem vai nos ajudar? Quem vai nos levantar? É o nosso marido. Né, mulheres? Não é sempre que a gente está feliz. Não é sempre, não. Às vezes a gente está para baixo, a gente está triste, às vezes a gente chora, né? Mas o nosso marido está ali. Você vai pedir orientação para quem? Né? Você tem que pedir orientação para Deus e pede ajuda para o seu marido. É ele que vai te levantar. Assim como ele também, às vezes está fraco, às vezes está para baixo, e nós estamos ali, né? Para a gente levantar um ou outro. Que se um cair, o outro levanta. E aqui também tem um textinho. Infelizmente, né, irmãos, hoje é comum ver jovens da nossa igreja, tá? A nossa igreja como no evangelho, que eu digo, né? Nos crentes, os evangélicos. É comum ver jovens dentro da igreja hoje se envolvendo em namoros por causa de carência. Irmãos, isso é um perigo, né? Por carência, influência social ou aparência, sem buscar a vontade de Deus. Né? Aquilo que nós estamos falando até agora. E esses relacionamentos, por não ter uma base espiritual sólida, né, eles acabam gerando frustrações, feridas emocionais e até afastamento da fé. Né, irmãos? Um namoro sem direção espiritual é como construir uma casa sem fundamento. Mais cedo ou mais tarde, ela vai cair. Infelizmente, né, irmãos? Mas isso é verdade. A gente está vendo isso. A gente não é cego nem surdo, a gente ouve, né, e vê muita coisa por aí acontecendo. Infelizmente é verdade, mas por quê? Reforço a dizer, irmãos, porque nós não temos um trabalhar dentro da igreja como um todo, com o namorado, né? Com o futuro cônjuge, com a futura esposa. Não há um trabalho focado, né? Não há uma direção, não há um ensinamento, um fundamento. Olha, gente, vocês vão namorar? Então nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos ver o que Deus está falando sobre o namoro, né? Vamos preparar esse casal para estar preparado para quando chegar o momento de se casar, eles vão estar assim, ó, com uma base de como eles devem enfrentar as coisas no dia a dia. Eles vão aprender um com o outro. Não simplesmente ser jogados, né, ali no casamento. Não é assim, tipo, caiu de paraquedas. Não é assim que funciona. É um casamento, é uma vida. É para sempre, né, irmãos? E Deus deseja que o namoro seja intencional,
com uma visão de futuro e compromisso com Ele. É um compromisso que nós firmamos com Deus. Assim, quando eu firmei um compromisso com meu esposo, né, eu firmei primeiro um compromisso com Deus. Senhor, é essa pessoa que tu separou para mim? Então é essa pessoa que eu vou amar, respeitar, né? E vou seguir o resto da minha vida com essa pessoa, segundo a tua vontade, Senhor. Dentro da vontade do Senhor, né? Em concordância com Deus. Né, irmãos? E Deus deseja isso, que nós andamos com a visão de futuro e compromisso. Futuro é o quê? Lá para frente. E compromisso é o quê? Que é para sempre. Compromisso com Deus. Eu fiz compromisso com Deus, é para sempre. Não é quando me decepcionar, hoje o Raimundo deixou a toalha em cima da cama. Mas hoje ele me paga. Às vezes até vem, né, irmão? Vamos falar baixo, mas às vezes, né? Nós temos que vigiar. Como eu falei, eu não sou uma pessoa romântica, né? Eu já falei com Deus, Senhor, me dá um coração mais molinho, porque sabe, irmãos, eu não sei, eu sou diferente dele, e glória a Deus por isso. Porque imagina nós dois juntos ser iguais, não ia rolar, não ia dar certo, né? E Deus é sábio, né? Na sua imensa misericórdia, Ele tem cuidado de mim, tem trabalhado na minha vida, né? Ao longo desses anos, eu louvo a Deus, porque não é nada eu, né? Eu não sou nada, mas Deus é que faz tudo na minha vida. Então, Ele separou o Raimundo para mim, porque o Raimundo ele é mais calmo, ele é mais ponderado, né? E eu já sou mais assim, como é que eu vou colocar a palavra aqui, Raimundo? Me ajuda aí. Eu sou mais assim, não é que ele não decida as coisas, mas eu sou mais, quero mais as coisas para hoje, sabe? Sim. Vamos lá, não sei o quê, vamos, sabe? Assim, nesse sentido, não sei se os irmãos estão me entendendo, né? Espero que sim. Não, o pessoal está entendendo. É aquela coisa da turma, eu sou mais, eu repenso, repenso, mas isso é bom, porque assim, igual falou, Deus coloca cada um de um jeito. Quantos casamentos hoje, que pessoas estão entrando em casamento falando assim com a mesma palavra, né? Quando eu casar, eu vou mudar ele. Ou quando eu casar, eu vou mudar ela. Eu vou ter que confessar agora. Eu vou ter que confessar agora. Quando eu fui fazer o curso quando eu fui quando eu fiz o primeiro curso de Mulher Única, a primeira coisa que eu pensei, agora ele vai ver. Eu vou fazer o curso e ele vai ver. Agora eu vou mudar ele. Levei na cara, porque não foi assim. Porque só falou comigo. Só apontou os meus erros. Glória a Deus por isso, né? Então, os irmãos, espero que os irmãos não me levem a mal, não me interpretem mal, né? Mas é a realidade, né? Eu sou uma pessoa muito transparente, assim, às vezes eu sou até franca demais, né? Mas, assim, né? Deus fez cada um de um jeito, né? Ele fez o Raimundo de um jeito e me fez desse jeito. E eu digo que eu sou uma pedra, né? Eu sou uma rocha na mão de Deus, uma pedra bruta. Quando eu vim a Jesus, eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje, né? E porque Ele foi me lapidando, Ele foi assim lá com um martelinho, né? Quebrando, tirando todas as coisas ruins que existiam na minha vida, Ele foi me lapidando e ainda faz isso até hoje. E enquanto eu tiver vida, Deus vai fazer isso comigo, porque é todo dia, né? O Senhor tem que nos refazer todo dia, porque nós somos falhos, né? Nós somos falhos. Eu falho com o Raimundo, eu falho dentro da minha casa. Eu não tenho vergonha de falar isso, irmãos, porque eu seria hipócrita se eu viesse aqui, né, num canal desse abençoado, ficar mentindo, irmãos. E eu tenho medo que Deus venha me repreender. Então eu não posso mentir. Eu tenho que ser honesta, eu tenho que ser transparente. Eu tenho que ser fiel naquilo que eu estou dizendo. Como eu disse ali no começo, né, nós temos que cuidar com o que falamos, né, com o que que sai da nossa boca. E eu digo aos irmãos, eu sou muito transparente, né? E algumas pessoas não entendem, mas amém, né? Deus me fez assim e todo dia eu procuro ser um pouquinho melhor do que ontem, certo? E Deus deseja, né? Aqui eu já li. Então, o propósito de Deus para o namoro
não é diversão sem responsabilidade. Como assim diversão? Sim, lá em casa é uma comédia. Porque eu tenho uma cara assim esquisita, mas eu sou muito brincalhona. Entende? O Raimundo está aí que não me deixa mentir. Eu não sei porque Deus fez essa cara feia para mim. Mas eu sou muito brincalhona. O Raimundo diz, eu sou uma pessoa que eu brinco sério. Sim. Né, Raimundo? Isso é verdade. Então, por isso que tem essa frase aqui, ó. O propósito de Deus para o namoro não é diversão sem responsabilidade. Eu brinco, mas eu sou responsável, né? Eu não vou ficar brincando com coisas, por exemplo, com alguma dificuldade que há dentro da minha casa, alguma coisa, né, com o meu marido. Eu não vou, né? Isso daí é irresponsabilidade. Eu tenho que brincar com responsabilidade, né? Que o casamento não precisa ser sério, sisudo. Nós temos que brincar. Sim, nós temos que conversar. E lá em casa é assim, né? Às vezes eu tô passando por problemas, né? Assim, dentro de casa, nós passando por problemas, e eu pego assim muitas coisas para mim, né? Eu sou muito de reter as coisas para mim e levar aos pés do Senhor, né? Às vezes até falho nisso, né? O Raimundo está aí de testemunha. Eu falho porque eu não chego, nem sempre eu chego e falo, olha, está acontecendo assim, assim, assim. Às vezes eu chego de supetão. Olha, está acontecendo assim, 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 pá. Já chego, já jogo. Eu não posso ser assim. Essa é uma falha. Eu falho. Que às vezes a gente não senta e não conversa, e às vezes, né, por coisas do dia a dia, e eu vou acumulando aquilo, não, vou esperar, vou falar outra hora, e tal. E não deve ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Nós temos que sentar e conversar. Porque aí, quando chega para conversar, acaba soltando tudo de uma vez só. E isso é errado. Eu faço errado. Eu faço. Raimundo sabe que eu chego assim, às vezes eu chego, falo tudo de uma vez só. Tipo, ai, agora estou leve. Não, não é assim. Está errado. Eu erro. Eu estou fazendo errado. Como eu disse para os irmãos, eu estou aprendendo, todo dia eu estou aprendendo. Né? Deus está me lapidando todos os dias. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu sou falha, sim. Eu falho. Mas eu tenho orgulho em dizer que eu sirvo a um Deus que me lapida todos os dias. Né? E Ele deseja que seja assim conosco, né? O propósito de Deus para o namoro não é diversão sem responsabilidade, mas sim um caminho de preparação para o casamento. Aquilo que nós estávamos falando ali no começo, né? Que tem que haver uma preparação para o casamento. Né? Eu preciso estar preparado. Eu vou puxar um pouquinho lá para o tempo dos meus pais, né? Há anos atrás, 50, 60, 70, ela vai pedrada, né? Não existia, né? Assim, o meu pai, por exemplo, e a minha mãe, quando se casaram, foram simplesmente, as famílias chegaram e falaram, você vai casar com ele, você vai casar com ela, e acabou. Foi assim. Literalmente caíram de paraquedas num casamento. E glória a Deus, porque esse casamento durou, assim, muitos e muitos anos, né? Eles vieram a se separar na morte, né? Quando a minha mãe faleceu, logo em seguida o meu pai também se foi, mas foi assim, eu era muito pequenininha, né? Que eu cheguei, né, nessa família maravilhosa, né, dos meus pais. Eu era muito pequenininha quando eles faleceram, mas os ensinamentos que eles me deram, que eles fizeram para mim, eu sigo até hoje. O casamento deles, para mim, é exemplo. E eu sigo, tento seguir o exemplo deles, né? Casamento duradouro, vocês imaginam, gente, que não tinha nenhuma preparação? Simplesmente foi jogado assim de paraquedas no casamento? Você imagina, gente, a luta que eles tiveram. Não se conheciam e da noite para o dia, literalmente, da noite para o dia, estavam casados. Pronto, estavam ali dois jovens que não se conheciam, não sabiam nada de casamento. E antigamente, né, gente, os irmãos aí da faixa da minha idade devem saber, né, irmãos, que antigamente não se falava sobre casamento. As irmãs também vão concordar comigo que as mães não conversavam com as filhas sobre casamento. De como ia ser um casamento, como elas deviam se portar naquele dia do casamento e assim em diante. E os homens também, creio que também não tinham ensinamento, né? Os pais não se falavam, antigamente era tudo muito resguardado, né? Não era aberto, não tinha uma rádio aqui do irmão Antônio, né? Que a gente pudesse esclarecer as coisas como temos hoje.
né? Naquele tempo não existia. Aí eu fico pensando o tanto de luta que esses dois passaram, mas eles foram firmes, foram fiéis um ao outro até o fim. E quando minha mãe faleceu, meu pai logo se foi, né? Você imagina, eu não lembro agora exatamente quantos anos eles ficaram casados, mas creio que mais de 50 anos eles ficaram. Criaram 12 filhos, né? Assim, todos casados, né? Todos encaminhados na vida. Meus pais não conheciam o evangelho, né? Eu creio que eles deviam ser católicos, né? Mas deixaram o ensinamento de Deus, né? De procurar estar com Deus, né? Então eu louvo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje falando assim abertamente sobre casamento, sobre orientação, né? Para os jovens que querem se casar, né? Que façam, que procurem, gente, um preparatório de noivos, para que eles possam estar assim, não preparados, mas mais assim, orientados sobre o que é um casamento à luz da Bíblia, né? Então, jovens que estão aí, né, não saiam por aí se casando por emoção, né? Porque vocês vão ter muita luta, né? Um casamento firmado em Jesus já tem luta, imagina um que não foi programado, né? Então, jovens, ficam alerta aí. E esse compromisso começa colocando Deus no centro, desde o início, buscando a confirmação dele antes de qualquer direção. Assim, gente, tudo se complementa, desde o início do programa até agora, tudo se complementa a fala. Orientação. Busquem orientação. Primeiro de Deus. Primeiro de Deus, depois do homem. Procurem ajuda para que vocês possam estar cientes daquilo, da decisão de estar casado com uma pessoa para sempre. Para sempre. E aqui em Provérbios 3, 6, diz assim, ó. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Né, irmãos? O que quer dizer esse versículo? No meu entendimento, o que quer dizer assim? Que nós temos que reconhecer, né? Reconhecer o Senhor em tudo. Que tudo é projeto de Deus, né? E o casamento é projeto de Deus. Então, nós devemos reconhecer que o casamento é projeto de Deus, né? E quando nós entendermos, buscar e fazer tudo certinho, o Senhor vai nos mostrar que caminho seguir, né? As dificuldades do casamento, o Senhor vai nos orientar. O Senhor nos orienta. Ele me orienta todos os dias do que fazer, o que não fazer. E quando eu fiz errado, Ele me puxa de volta. Epa, volta aqui, mocinha, que não é bem assim que você está fazendo. Você está errada. Deus me confronta, né, naquilo que ainda dói, né, que é aquela casca, né, que a gente tem do mundo. Né? Então, Deus está, e eu reconhecendo e pedindo orientação, Deus me mostra. Ele me puxa de volta, olha, volta aqui, que você fez errado assim, né? E eu preciso reconhecer que eu estou errada e fazer o que é certo, né? Segundo a vontade do Senhor. E agora aqui nós vamos falar sobre o casamento, né? Orar juntos. Irmãos, orar juntos, buscar mentoria e amadurecimento emocional são essenciais, né? Como eu disse, né? Tudo está se ligando de tudo aquilo que eu falei. Buscar orientação. Primeiro, orar, né? Se você decidiu se casar, Deus falou para você, fulana ali é para mim, vai orar, né? Vai orar, Deus vai te mostrar. E Deus mostrando, procure orientação, né? Aonde tem na igreja um trabalho focado para os noivos, para que vocês possam estar seguindo juntos dessa caminhada de aprendizagem, né? De orientação. Orar juntos, os dois, né? O moço e a moça, né? Orar juntos para que Deus confirme no coração de vocês dois, né? Para que vocês tomarem essa decisão, né? Juntos e seguir no propósito do Senhor, né? Um namoro saudável precisa de oração constante, acompanhamento de líderes espirituais e disposição para crescer emocionalmente.
né? Mais uma vez, orientação de líderes espirituais, né? Mas onde você vai buscar essa orientação? Na sua igreja, né? A igreja hoje precisa, é uma necessidade hoje, né? Para que não haja divórcio ali na frente, né? A igreja precisa. E se a nossa igreja não tem, ou a sua igreja não tem, converse com o seu pastor, para que ele busque casais capacitados para isso, né? Segundo o coração de Deus, para que você possa estar sendo orientados, né? De como seguir. Muitos relacionamentos se perdem porque ignoram esses pilares, né? Qual que é o pilar? Da constante oração, né? E do acompanhamento de líderes espirituais. A união de um casal, ela se torna mais forte e estável quando é sustentada por oração, estudo bíblico, né? E acompanhamento espiritual. Mais uma vez, acompanhamento espiritual. Nós precisamos estar primeiramente sustentados em Deus e sustentados na oração, né? Para Deus confirmar para nós se realmente é isso que Ele quer para a nossa vida e se é o momento também, né? Tudo isso Deus vai confirmar no seu coração. Estabelecer horários, evitar situações de tentação, estudar temas juntos, buscar aconselhamento com casais cristãos e maduros, né? Isso está falando já para aqueles que já são casados, né? E também orientação para aqueles que querem ficar noivos, né? Busque orientação. Aquele casal ali é um casal que eu estou vendo que realmente, né? É um casal que dá bom testemunho. É um casal que dá bom testemunho, me parece ali. Vou conversar com o meu pastor e ver o que o meu pastor diz sobre aquele casal. Não, vou procurar, o pastor vai indicar aquele casal ali e esse casal vai te orientar. Né, irmãos? Porque para você ensinar, você precisa dar testemunho. Igual eu falo lá em casa, eu tenho 2 adolescentes, né, que estão naquela fase, né? Tudo é olhado, tudo é olhado. Então, não adianta eu ficar falando. Ah, fulana faz assim, ah, fulana faz aquilo, ah, e eu estou fazendo, né? Então, para eu ensinar, eu tenho que dar bom exemplo, bom testemunho. Não adianta eu falar e não fazer, né? Como diz, né? Tem um ditado que diz, né, falar todo mundo fala, quero ver fazer, né? Então, nós não devemos nos pegar nesses ditados, né, irmãos? Mas eu estou só citando porque tem pessoas, né, que estão assistindo aqui, que às vezes não compartilha, né, ainda não conhece Jesus, né? Então, eu às vezes falo algumas coisas assim, né? Bem, outra coisa também, assim, falando sobre pais, né? Pais de adolescentes, tanto desde criança, nós somos os espelhos da vida deles. Perfeito. Um exemplo, as nossas atitudes, as nossas filhas, dão um exemplo, vão buscar sempre alguém com a visão do espelho do pai. Sim. Então, como é que você está tratando suas filhas? Como é que você está tratando sua esposa? Porque a partir disso, no subconsciente dela vai ser algo que ela vai procurar. É verdade. E também o inverso. O menino olha o pai, se espelha no pai, mas vai procurar uma esposa igual a mãe. Então nós temos que começar a entender como nós estamos agindo, como nós estamos mostrando sobre a questão de casamento, sobre a questão de união, sobre a questão de perdão. Porque uma coisa a minha esposa estava comentando, que nós rimos muito, brincamos, mas lembrando assim, né, lá em Salmo 128:3 fala sobre a mesa. Uhum. A mesa é muito importante numa família. A mesa é o momento que você chora, que você ri, que você briga, que você pede desculpa, que você pede perdão. É um momento de confraternização em família. É onde seus filhos podem ver que mesmo que um casal, quando não está bem, mas ali pede perdão, ali ri, ali conversa, eles vão querer algo assim também. E assim eu paro para pensar, meus irmãos, e vocês também, como é que está a sua casa? Como é que está no momento de alimentação ali à mesa? Ou é cada um que pega o prato de comida, vai para a sala, vai para o quarto? Esse momento da mesa, esse momento de estarmos juntos, é o momento de estar em união. E a partir disso também se está preparando futuros casais que tenham exemplos, que também, assim, do mesmo jeito que vão procurar outras pessoas maduras na fé, maduras espiritualmente, que estão com um casamento sólido, que dão exemplo, vai começar no primeiro momento na tua casa.
Exatamente isso. Exatamente isso. É tudo que a gente faz, né? Os nossos filhos são esponja, né? Como meu esposo falou, né? As nossas filhas, as mulheres, elas se espelham. O pai para elas é um espelho, né? Quando elas forem chegar nesse momento, né? De preparação, né? Para o noivado, elas vão olhar, eu ensino elas a orar, né? A gente ensina elas a orar, mas quando chegar no momento de orar para o futuro marido delas, isso ainda não é o momento, né? Porque elas ainda são adolescentes, mas lá na frente isso tudo vai ser ensinado. Mas posso falar o que eu quiser. Primeira coisa que elas vão fazer, elas vão olhar para o pai, elas vão querer um homem parecido com o pai. E elas têm como exemplo também como mãe, como tipo de mulher que elas vão ser lá na frente, né? Né? Até o meu esposo brinca comigo, né, que em casa tem 3 de mim, né? Porque elas me imitam em tudo. Tudo elas me imitam. Somos de personalidades assim muito parecidas, né? Mas elas me imitam em tudo. Mas quando elas forem chegar a essa época, né, delas procurarem, quando chega o momento delas Deus tocar no coração que for o momento, elas vão olhar primeiro para o pai, né? Elas vão querer um homem gentil, um homem carinhoso, um homem atencioso, um homem que cuida da família, que assim é o meu esposo, né? Ele é o provedor da casa, ele provê não só alimento, ele provê conforto, segurança, né? Tudo ele provê dentro da nossa casa. E ele nos cuida, nos protege, nos orienta, né? Então, tudo isso elas olham nele. Então, é esse tipo de homem que elas vão querer. Alguém parecido com o pai delas, né, irmãos? Então, vocês orientem aí seus filhos, suas filhas, né? E deem exemplos, né, irmão? Porque não adianta só nós falar. Nós temos que mostrar com atitudes, né? Então, isso tudo também é muito importante. Aqui vai se repetir um pouquinho, né? Vamos falar sobre os cursos, né? Não sei se o Raimundo quer mostrar ali sobre os cursos de homens, né? Ah, sim. E deixa eu só colocar aqui que eu estou ouvindo a rádio aqui também via web e olhando os irmãos, mandando mensagem também. Eu falo, um dos cursos, para nós, assim, que ajuda bastante, e nos ajudou muito, né? Teve muito momento, assim... Nossa! Eu falo que tem um Como? curso chamado Casados para Sempre. Esse curso aqui mudou a minha vida, que eu, na verdade, né, comecei a conhecer um pouco mais, Amém. a entender um pouco mais, assim, o que é um compromisso com relacionamento, casamento em si. Para quem um casal tá novo, tá já tempo já também juntos, um curso que ajuda, transforma. Não é manual, não é uma varinha de condão, mas vai te dar muitas ferramentas de como você está trabalhando o teu casamento, trabalhando o perdão. E nisso nós vamos começando a melhorar. Porque todos os dias, um casamento é transformação, um casamento é aprendizado. Nós aprendemos todos os dias. Além do curso, minha esposa estava falando de mulher única ali, né? Existe também um curso chamado Homem ao Máximo. Esse curso eu lembro quando nosso pastor Eliseu Melfior, quando ele falou assim, não, eu fui lá e falei assim, agora a Janaína vai ver. Fui parecendo um pombo estufado, com o peito estufado. Eu voltei parecendo um balão murcho. E esse curso aqui, meus irmãos, trabalha muito em cima de nós, homens. Esse curso é voltado para homens casados com filhos. Existem cursos voltados só para casais sem filhos, mas aqui também vai falar muito da luta do homem, quando vai falar sobre adolescência com filhos, filhas. É muito bom esse curso, é uma capacitação boa. Colocando assim o outro também. Coragem, a batalha é difícil. Tem bastante curso para homem. Eu vejo assim, na parte da escola, são 11 cursos voltados para homens e 5 cursos voltados para mulheres. Exemplo, Homem de Verdade. Excelente esse curso também. E um deles que também olhando assim é Homens Fortes em Tempos Difíceis. Assim, nós temos que ser a rocha da nossa casa. Mas lembrando também, meus irmãos, que nós temos que estar em união. Nós, homens, temos que ter um momento de oração. Eu falo assim,
Um exemplo do círculo de oração masculino, onde nós homens, estar focados, orando conosco, levantando um clamor para Deus trabalhar a nossa hombridade, para Deus trabalhar o nosso casamento, para nós, através de outros irmãos, e uma palavra específica para homens, está nos fortalecendo como sacerdote do lar, como guerreiros espirituais da nossa família. Amém. E olha que nós erramos, nós caímos, e nós precisamos de estar com apoio. A nossa esposa também é a nossa auxiliadora. Mas lembrando um exemplo, meus irmãos, nós quando estamos em união, nós nos fortalecemos muito. Dando um exemplo, um filme bom que eu acho também, A Forja. É um filme que trabalha muito a união dos homens. E começamos a aprender que não só esses cursos que temos de... Quarto de Guerra também é Quarto de Guerra excelente, também né? é muito bom. Esse filme é Fala excelente. do casal. Temos que ter um coração aberto e deixar Deus transformar. E através de outros cursos de capacitação, de transformação, nós podemos estar cada dia mais fortes também. Lembrando que, em primeiro lugar, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o nosso manual, Sim, onde Deus fala conosco. verdade. E através de outros cursos também, Deus capacita irmãos em oração para poder trabalhar cursos como esse. Curso muito importante para mim, foi uma transformação, foi uma mudança de vida, homem ao máximo. São ferramentas, né? Ferramentas para nos ajudar, mas nunca esquecendo, né, irmãos? Nunca esquecendo do nosso maior mestre, né? Que é o Senhor Jesus. Ele que nos dá a base, né? Para que a gente possa estar firme e preparado, né? Um casal preparado evita muitos erros e dores no casamento. Investir hoje é colher amanhã. Parece uma frase meio de político, né? Mas é verdade. Nós temos que investir no nosso relacionamento. Todos os dias temos que investir no nosso relacionamento. E como que nós vamos investir todos os dias no nosso relacionamento? Né? É como eu falei ali antes no começo. Já começa de manhã, um bom dia. O meu esposo trabalha fora, né? Eu trabalho em casa, né? Mas ele trabalha fora. Aí ele sai de manhã, né? É um bom dia, ele está indo se despedir, ele dá um tchau, né? E a gente começa o dia assim, colocando tudo na presença de Deus. Né? Eu estou escorregando aqui. Então aqui, gente, eu quero passar para vocês alguns dados, alguma pesquisa assim que a gente fez assim meio rapidinho em casa, né, sobre o divórcio no Brasil, né, segundo o IBGE. Essa pesquisa é de 2022, né? Aqui diz que 47,7% dos divórcios ocorrem nos primeiros 10 anos de casamento, né? Mas essa é de 2022. Mas essa pesquisa foi em 2022, mas a gente tem visto isso cair, né? De 10 anos tem caído esse percentual, porque tem muitos casais aí, né? Casando assim despreparados, e quando chega lá no casamento vê que não era aquilo, porque não aprendeu, achou que casamento era brincar de casinha, mas não é. Aí quando percebeu que realmente não ia dar conta, mais fácil, vão separar, né? Não busca orientação, né? Mais uma vez eu digo, a igreja precisa ter esse trabalho dentro da igreja, para ter essa orientação, essa ferramenta para ajudar os novos casados. Né? Bem, olha uma coisa que eu estava olhando aqui no IBGE desse ano, né? A cada 100 casamentos registrados, ocorrem 47,4% de divórcio no país. A cada quase 100? 50% Quase de divórcio. 50%. Nossa, Essa é pesquisa bem de alto. maio de 2025. 2025, esse ano? Uhum. Olha isso então, irmãos. Olha só como é preocupante isso, né? Essa pesquisa, né? São números, mas a gente vê na realidade isso acontecer, né? Nós que lidamos com casais, a gente tem visto assim muita coisa triste acontecendo no nosso meio, tá, gente? Estou falando no nosso meio, não estou falando lá do mundo, né? Porque o mundo é o mundo, né, gente? Ele não está preocupado. Hoje está um tal de casa separa. Contrato de trabalho. Eu vou casar, não, vou fazer um contrato de trabalho, de casamento de 1 ano. De trabalho, de casamento exatamente. De 1 ano. Como se fosse alugar uma casa, né? Vamos fazer um contrato, e aí quando acabar esse contrato, tu vai para lá, eu vou para cá.
né? A gente vê isso acontecer direto, né, aí nesse mundão, né? Aqui tem um louvor, tu quer colocar ou a gente já segue? Pode seguir, depois eu coloco já um louvor no final aqui. Tá. Aqui no terceiro bloco, no terceiro tópico, então, né? O casamento é mais do que um contrato, né? Que nós estávamos falando agora, né? É uma aliança espiritual, né? Essa aliança que você faz é com quem? Só com o seu cônjuge? Não. Primeiro você faz uma aliança com Deus, como eu falei lá no início, né? Quando eu decidi, quando o Raimundo decidiu, nós colocamos na presença de Deus. Nós fizemos um contrato, né? Com Deus, uma aliança com Deus. E aqui tem um versículo também que fala assim, lá em Malaquias 2,14, que diz assim, ó, o Senhor foi testemunha da aliança entre vocês, e a mulher da sua juventude, e a sua companheira, a mulher da sua aliança. Então, quer dizer, um casamento, você entrega a sua juventude para o seu marido, e o seu marido entrega a juventude dele para você, mulher, né? Vice-versa. E ali entra todo um cuidado, um caminhar, né? Que o Senhor vai nos orientar na nossa caminhada. É o que Deus faz conosco todos os dias, se nós buscar, né? Agora, se nós entrar num pensamento assim, eu não preciso de Deus, eu vou fazer assim, vai falir. Logo vai falir. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo. E Ele vai nos orientar, porque essa aliança é para sempre. A aliança não se rompe, não é contrato. É uma aliança que a gente faz com Deus, né? Para a nossa vida ali, com o nosso cônjuge, para estarmos todos os dias, acordarmos todos os dias um do lado do outro, e dormir junto, acordar junto, lutar junto, né? Na alegria, na tristeza, né? Eu e meu esposo, nós temos muitos testemunhos, né, ao longo desses anos do nosso casamento, de muita alegria e também de tristeza no nosso casamento. De tristeza, que eu digo, foi das lutas que aconteceram, né, de doença que houve dentro da nossa casa, e que nós lutamos juntos. E nós vencemos juntos com a ajuda de Deus, né? O último, assim, que aconteceu, que foi muito mais grave, assim, que acho que o caso mais grave que aconteceu, né, na nossa família, dentro da nossa casa, foi uma doença que eu tive nos meus pulmões, né? Eu precisei, entrei num estado de coma, né? E a minha vida estava por um fio, né? E foi uma luta, assim, eu brinco até com o Raimundo, né? Hoje a gente brinca, né? Brinca assim no bom sentido, né? De que eu tirei um descanso, né? Eu estava vivendo lá o meu dia os meus dias de bela adormecida, né? 11 dias dormindo. Eu fiquei dormindo lá, enquanto a maior luta era com ele, né? O Raimundo estava ali. Ele teve que ficar, né? Nossas filhas eram pequenininhas na época, né? E foi uma luta muito intensa que ele travou. Inclusive, se ele quiser contar um pouquinho, né? Uma luta que ele travou entre ele e Deus. Porque eu estava dormindo, né? Eu estava sedada, estava dormindo, porque foi tão agressivo o problema, que se eu ficasse acordada, eu ia sentir muita dor e talvez não resistisse, né? Que foi muito invasivo o que aconteceu. Não sei se tu quer contar um pouquinho, uma pinceladinha? Um exemplo disso, que quantos casais, quando passam por desafios, por luta desses momentos assim, se separam? Porque, vamos colocar assim, foi 11 dias de coma, 11 dias de luta na igreja, porque eu estava no ministério, estava tocando no louvor, e eu não conseguia entender. Nós estávamos seguindo a palavra de Deus, tudo certo, e estava com tanta luta. Mas depois desses 11 dias, eu lembro até hoje no último culto que eu estava lá tocando junto, que o medo nosso é nós entregar todas as nossas coisas para Deus. Então, no casamento é a mesma coisa. Nós temos que entregar o nosso casamento a Deus. Nós temos que deixar Deus estar à frente de tudo e nós tomarmos as decisões através dele. E muitas vezes eu queria assim, as irmãs iam orar, eu estava orando em casa, mas eu não deixava assim, Senhor, toma a frente, faz a tua vontade. Porque quando você está no momento de morte, meus irmãos, é difícil. Muitas vezes o pessoal, ore e deixa Deus decidir.
É fácil falar, mas quando você passa pelo vale, pela luta, você chegar naquele momento e falar assim, Senhor, eu fiz isso no culto. Senhor, te for da tua vontade, leva, mas se não cura. Mas foi a pior palavra que eu disse, porque eu estava com medo de o Senhor levar. As minhas meninas pequenas, as meninas estavam em Minas, minha mãe veio, levou elas para poder ficar, para eu poder ter um tempo de ficar cuidando da NET, eu ficava o dia inteiro lá com ela. E naquele momento ali que eu tomei essa decisão, colocando, Senhor, vai à frente do meu casamento, restaura minha esposa se for da tua vontade. Deus restaurou. Deus curou. Uma pessoa que ela teve a metade do pulmão, teve que ter cortado. Fez raspagem no pulmão. Tá aqui olhando, eu estou olhando para ela aqui, eu vejo essa guerreira aqui. E para Deus, para as pessoas assim, ela estaria morta, mas nosso Senhor é o Deus do impossível. É isso que Deus faz um casamento também. Deus restaura um casamento que está destruído. Deus transforma, fortalece através das lutas, porque através das lutas Deus lapida, nos transforma cada vez mais forte em si. É verdade, é verdade. É isso que você disse, né? Entregar na mão de Deus, que foi o que você fez. Sim. Né? Ele entregou nas mãos de Deus, né? A minha vida na mão de Deus. Ele chegou e falou para Deus, né? Seja feita a tua vontade, né? Ou cura ou leva. Ô, decisão difícil. Né? E como ele falou, ele estava ali, né, na igreja servindo ao Senhor, e eu estava lá, né? Porque assim, irmãos, estar em Cristo, viver para Cristo, não quer dizer que nós não vamos passar por problemas. Sabe? É um engano isso, gente. Você pensar que quando você vem para Jesus, né? Você não vai mais ter luta, você não vai mais ficar sem dinheiro, você não vai mais ficar doente. Isso daí não é um conto de fadas. Isso não existe. Isso é uma bobagem que algumas pessoas pensam. Né? As lutas, elas vêm para a gente ficar forte. Né? Assim, eu até falo que as lutas é para nos testar. Será que é isso mesmo que tu quer? Vamos ver então. E outra, irmão, nem tudo é o diabo, né? Nem tudo é o diabo. As lutas, elas estão aí. Jesus nunca disse que nós não íamos ter lutas. Então, gente, se alguém tem esse pensamento, por favor, não pense mais assim. Porque se nós estamos em Cristo, você é nova criatura. Sim, eu sou nova criatura. Por isso mesmo que Deus permite que eu lute, para eu lutar todos os dias contra a minha carne. Né? Eu sou nova criatura, mas eu ainda estou aqui. Né? Então eu não sinto mais fome, eu não preciso mais comer, eu não preciso mais trabalhar, eu não vou ficar só dormindo, esperando a volta de Jesus. Como assim? Eu preciso fazer a obra, eu preciso fazer a obra em mim, né? E eu preciso levar a palavra também para outras pessoas, eu preciso contar para outra pessoa o que Jesus fez na minha vida. É o que nós estamos fazendo aqui. Né? Nós estamos dando o nosso testemunho de que nós somos de Jesus e que nós temos lutas. Sim, Deus restaura, a luta vem para nos lapidar, para nos deixar mais forte, né? Eu sempre falo isso, né? Eu não devia nem falar, mas talvez eu vou falar pela última vez isso. Uma pessoa, né, alguém falou assim para mim, mas se tu tá nessa luta toda, o diabo tá com as garras em cima de você, porque você está em pecado. Alguém que me falou, essa pessoa que me disse isso, era uma pessoa da igreja. Sabe? Que aparentemente era uma pessoa que jamais se poderia ouvir falar dessa pessoa, esse tipo de coisa. Sabe? No momento, assim, aquilo me dilacerou. Eu tinha saído do hospital, tinha um dia, 2. Um dia. Né? E essa pessoa chegou e falou isso para mim. E eu fui para a palavra do Senhor. Eu não creio nessa palavra. Isso daí para mim é uma palavra de maldição que essa pessoa está tentando lançar na minha vida. Não, eu fui lá na palavra, eu e meu esposo, e buscamos. Não, olha os exemplos que nós temos na Bíblia. Né? Olha Jó. Que Jó passou e ele não abandonou Deus. Então, né? Foi permissão de Deus. Sim, foi permissão de Deus. Deus permite nós passar as lutas, mas para a gente ficar mais forte. Eu digo que hoje eu sou uma pessoa melhor depois que eu passei por aquele vale. Né? E até vou contar aqui um breve testemunho. Enquanto eu estava em coma, né, eu creio que foi no dia que o Raimundo me entregou a Deus. Eu creio que foi nesse dia que eu acordei.
E nesse dia, né, foi numa quinta-feira de madrugada, eu ainda estava em coma, né? Eu tive um sonho, né, uma visão, um sonho. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus, né? Ou acredito que até foi antes da tua entrega, que Jesus, eu estava lá e eu me vi, né, assim andando por um lugar que fedia podre, um cheiro horroroso, e eu via crânios, ossos, que era o Vale dos Ossos Secos, onde eu estava naquele momento, né? Eu andava naquele vale e lá na frente eu via uma luz linda, uma coisa assim, irmãos, lindo, lindo demais. E uma voz doce e suave que me disse assim: vem que eu cuido. E aí no outro dia, eles me tiraram do coma. O que eu entendo dessa palavra, irmãos? Que Deus está conosco. Eu creio na promessa que Ele me fez, que Ele está comigo, Ele está com a minha família. Então você, irmão, se você está aí do outro lado agora, está passando por alguma luta, creia que Deus está te lapidando para tu ser melhor. Creia nisso, irmãos. Eu sou a prova viva de que Deus faz, mas nós temos que deixar Deus fazer. Quando nós deixamos Deus fazer, Ele faz, e faz perfeito. Ah, mas Ivonete é perfeita. Não, Ivonete não é perfeita. Ivonete erra todos os dias, sabe? Mas eu tenho certeza que Deus está comigo todo dia, me fazendo melhor que ontem. Eu busco, eu oro e peço para Deus todo dia cuidar de mim, cuidar do meu esposo, cuidar da minha família, me fazer melhor que ontem e estar sempre firmada na rocha que é Cristo. Cristo Jesus. Creia, minha irmã, creia. Se você está passando no vale, agora, neste momento, creia que é para o melhor. Permita Deus te tratar. Permita Deus te curar. Permita Deus te lapidar. Nesta manhã, ser forte e corajosa, mulher de propósito. O nosso propósito é o céu. Mas enquanto estamos aqui, vamos ser exemplo de mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que lutam pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu ministério, pelo seu chamado. Eu sei que tu pode. Se Deus usou a minha vida, por que Ele não pode usar a tua? Pode sim, eu creio. Eu creio nessa palavra, nessa manhã, irmã. Aleluia. Né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Toda a luta que eu tive, né, desde o meu nascimento até aqui, eu vejo e tenho certeza da mão de Deus na minha vida. Porque não era para eu estar aqui, irmãos. Não era para eu estar aqui. Desde o meu nascimento não era para eu estar aqui. Né? Em outra oportunidade eu posso até contar um pouquinho da minha história, porque as pessoas não nos conhecem, né? Nós somos de fora, as pessoas não nos conhecem, né? Posso contar, desde o meu nascimento até aqui, o propósito, o amor de Deus, a mão de Deus na minha vida e na vida da minha família. Aleluia. Né? Ah, o diabo tenta? Claro que ele tenta, né? Esse é o trabalho dele, né? Fazer a gente cair, fazer a gente errar, fazer a gente tropeçar. Mas a palavra diz, né? Resistir e ele foge. O que é resistir? É enfrentar, lutar de soco? Não. Oração, aqui ó, na palavra, irmãos, na palavra. Essa é a nossa rocha. Esse aqui é o nosso ensinamento. Esse é o nosso manual de fé, de esperança. Aqui está o nosso diário. A Bíblia é o nosso diário. Eu leio ela e eu me vejo aqui. Todos os dias. Né? Eu não preciso comer todos os dias, eu não preciso tomar banho todos os dias. Claro que eu preciso. Mas eu preciso da palavra. Porque sem a palavra eu vou cair. Eu vou cair. Tenho certeza que eu vou cair. Porque para eu estar forte eu preciso me alimentar. Né? E eu me alimentando em Cristo Jesus,
né? Eu estou preparada para as batalhas, né? Ah, mas eu nunca estou preparado. Claro, não vou dizer para você, eu estou preparada para uma doença. Claro que não. Ninguém está preparado. A diferença é o que você vai fazer depois, quando chegar a luta. Como que você vai agir? Assim como o Raimundo agiu, né? Ele entregou. Entrega na mão de Deus. Entrega. Não fica lutando. Não fica lutando contra isso aí que está acontecendo contigo. Entrega para Deus. Ser vigilante, né, na palavra. Ser constante na palavra. Você é uma bênção. Deus permitiu sua vida até aqui porque Ele te ama. Ele te ama e Ele quer você forte. Para você estar preparada. Para você evangelizar. Para você levar a palavra dEle. Nós precisamos estar preparados para levar a palavra do Senhor adiante. Nós precisamos fazer isso. Mas como que eu vou estar forte? Como que eu vou estar preparado? Ai, Ivonete, às vezes eu não consigo. Claro, nem eu. Também, eu não sou forte, gente. Nós somos um grãozinho. Mas para Deus, né? Nós somos grandes, nós somos fortes. Firmados nele. Não posso eu dizer aqui que eu sou forte. Eu, carne. Mas eu posso dizer com toda certeza que eu sou forte em Cristo. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, nessa manhã, irmãos, eu queria trazer essa palavra, assim, de encorajamento para o seu casamento. Você está passando luta, minha irmã? Está passando luta, meu irmão? Nos procure também como orientação, né? Não somos perfeitos. Não somos. Mas já temos um pouquinho de bagagem também, né? Temos alguma palavra de consolo, alguma palavra de encorajamento, um conselho através da Bíblia, né? Algum exemplo da nossa vida que possamos passar para vocês, né? Não se sinta envergonhado, irmãos. Não se sinta envergonhado. Eu não vou falar porque, nossa, se aquele fulano lá, se souberem que eu estou passando por luta, o que vão pensar? Não pense nisso. Te preocupe em pensar o que Deus pensa de ti. Te preocupe. Porque eu creio que Deus colocou o Raimundo e eu aqui nessa manhã para sermos usados como ferramenta para as suas vidas. E se você que está passando por algum tipo de problema, algum tipo de luta, né, que é normal na vida do cristão, e se você não procurar ajuda, Deus vai conversar contigo. Porque Ele está te dando oportunidade de você procurar ajuda. E se você não procura, Deus vai conversar contigo depois. Né, irmãos? É assim, ó. Essa semana, essa palavra já estava no meu coração já um bom tempo, sabe? Eu queria ter trago ela no Dia dos Namorados aqui, mas preferi passar um pouquinho para poder trazer algo assim que marcasse mesmo os irmãos dessa manhã. Porque eu creio que Deus tem as coisas preparadas no momento certo. Não era para ser aquele dia, era para ser hoje. Então, você que está aí nos assistindo nessa manhã, nós não sabemos tudo, nós não somos perfeitos. Mas alguma bagagem a gente tem. Sabe, irmãos? Olhe o nosso exemplo, olhe para nossas vidas. Né? Se aconselhe com irmãos que tenham bom testemunho. Né? Pessoas que realmente seguem a palavra. Pessoas que você vai ver que realmente vai acrescentar na tua vida. Não por amizade, não por colegagem, não porque aquele fulano lá é legal. Não. Procure alguém que esteja firmado na rocha que é Cristo. Né? Alguém que vai falar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que vai massagear os teus ouvidos. Sabe, irmãos? Nós temos que ser sinceros, temos que ser honestos. A palavra de Deus é assim, ela é reta e clara. Então nós temos que ser assim também, porque o que passa disso não vem de Cristo, né, irmãos? Então nós já vamos chegando nos finalmente, né? Eu já passei aqui, apertei o botão e vou tudo lá para cima. Mas, basicamente, acho que já demos o tempo, né, irmãos? Então, fica essa palavra, irmãos, para vocês, né?
que aqui, deixa eu só ler aqui. Incentivar os jovens a buscar direção divina e confiar no tempo do Senhor para o amor. No tempo do Senhor, não no meu tempo. É no tempo do Senhor, né? Que nós devemos procurar. Olha só, a ansiedade por se relacionar tem feito muitos jovens ignorar o tempo e a voz de Deus, né? A ansiedade, a pressa de estar casado, né, gente? Então nós precisamos vigiar sobre isso. Mas o tempo de espera não é o tempo perdido, é tempo de preparação, cura e amadurecimento, né? Quando um jovem confia no Senhor, ele escreve uma história melhor do que qualquer outra. Quando um jovem confia no Senhor, ele escreve uma história melhor do que qualquer plano humano, né? Porque o plano é divino, é do Senhor, se nós buscarmos no Senhor. Aqui tem um último versículo, né? Lá em Salmos 37, 5, diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Glória a Deus. Certo, irmãos? Eu quis trazer essa palavra hoje, assim, sobre casamento, né? Porque o Senhor tem ministrado o meu coração, tem usado a minha vida no meu casamento, né? Tem usado o meu esposo, a nossa vida como casal, né? E para orientar casais, né? Como orientação, Ele tem nos usado como ferramentas de Cristo na mão do Senhor. E nós gostaríamos de ser ferramenta na vida de vocês também, né? E dizer para vocês assim que o Senhor, Ele faz tudo perfeito. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, pode até dar certo no começo, mas depois vai fracassar. Porque se é do nosso jeito, não é do jeito de Deus. Então não está no plano de Deus. E aí nós somos falhos, né, irmãos? Certo, queridos? Eu quero fazer uma oração para encerrarmos essa nossa manhã. Me desculpe se eu acabei me passando no horário. Agradeço a todos de coração por terem estado aqui, né, até agora conosco, e que essa palavra venha falar ao coração de vocês. Meditem nesses versículos que eu passei aqui. Se alguém quiser que eu repita os versículos também, me procurem, né? Meu contato está aí, acredito que está na tela. A gente pode também estar passando o meu número novamente. Depois eu já vou colocar lá no grupo também. Né? Ali me fugiu agora o nome. YouTube. No YouTube. No YouTube também está o meu contato ali, né? Para os irmãos que quiserem entrar em contato conosco. Estamos à disposição, irmãos. Né? Nos convide para sua casa, né? Ou quiserem vir na nossa casa, entre em contato conosco. Tomar um café. Tomar um cafezito, né? Nesse quentinho. Quem gosta de chimarrão, né? Eu não sou muito chegada a chimarrão, né? Mas o Raimundo até que gosta, né? Eu sou mineiro, chegado de chimarrão. Então, ele é mineiro, né, irmãos? Ele é mineiro e gosta de chimarrão. Eu sou gaúcha, mas eu me desacostumei. E gosto do queijo de Minas. Exatamente, né? Então é isso, irmãos. O que eu tinha para deixar para vocês hoje, vamos encerrar com uma oração, agradecendo mais uma vez a presença, né, de vocês aí, a audiência, né, de vocês, e que estejam atentos e vigilantes à palavra do Senhor, certo? Aleluia. Convido os irmãos agora a fechar os seus olhos e elevar nosso espírito, né, ao Senhor, uma palavra de agradecimento por esse dia. Senhor, muito obrigado, porque eu senti a Tua presença maravilhosa nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado a minha vida para ministrar o coração dos irmãos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez até aqui, Senhor. Porque a Tua graça, Senhor, na minha vida, Senhor, é constante, Senhor. As Tuas bênçãos na minha vida é constante, Senhor. Obrigado pelo esposo que o Senhor preparou para mim, Senhor. Obrigado por esses casais que estão aqui, Senhor, neste momento, Senhor. Podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui, Senhor, porque querem, Senhor, uma palavra que vem de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus, obrigado por
tudo que o Senhor tem feito e tudo, Senhor, que o Senhor vai fazer ainda na vida, Senhor, dos teus filhos aqui, Senhor. Nós aguardamos, Senhor, a tua vinda, Senhor. E a minha ânsia, Senhor, a minha esperança, Senhor, é um dia estar aí, Senhor, e contemplar a tua face, Senhor, e eternamente te adorar na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, nos sustentou até aqui, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Abençoa, consagramos, Senhor, o final desse dia, todas as coisas que formos fazer nesse dia, consagramos a Ti, Senhor. Desde o acordar até o nos deitar dessa noite, Senhor. Nos guarda, nos livra, Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer as lutas e as batalhas, Senhor, que Tu falou, Senhor, que está escrito na Tua palavra que teremos, Senhor, enquanto vivermos aqui nessa terra, Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Abençoa, Senhor, o irmão Antônio, a irmã Aide, Senhor. Obrigado por esse casal maravilhoso, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida deles. Traz chuva de bênção sobre a casa, Senhor. Abençoa, Senhor, essa rádio. Prospera, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a minha casa também e os meus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Mulheres de Propósito fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Conto com vocês novamente. Largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar